E agora vamos calcular o ponto do pedido. Qual é o momento? Quando é que eu sei quando eu tenho que fazer um novo pedido? Eu tenho que o ponto do pedido é o consumo vezes o tempo de reposição mais o estoque mínimo. O que acontece aqui nesse cálculo? Por que eu estou considerando o estoque mínimo? Imagina que quando chegar no estoque mínimo, se eu for utilizar o estoque mínimo, esse valor de 25 quilos, para fazer o meu pedido vai demorar 4 dias para chegar. Se o consumo é 5,85, então quando chegar a mercadoria, quando a minha mercadoria estiver chegando, se eu for usar esses 25 quilos, vai ter acabado a minha mercadoria. Então não vou ter sobra. Então vai ficar muito em cima, eu preciso ter uma folga entre esse pedido e a chegada, garantindo que não vai faltar mercadoria. Por isso que eu somo o estoque mínimo no ponto do pedido. Então vamos ver o cálculo como é que fica. O consumo médio a gente sabe que é 5,85. Tempo de reposição 4 dias mais o estoque mínimo. Então vou chegar aí ao valor de 48,4, aproximadamente 50 quilos. Se você fizer um cálculo aí inverso agora, rapidamente, por que 50 quilos? Vamos supor o seguinte, eu olhei na minha planilha e eu vi que tem 50 quilos de filé de frango. Significa que eu preciso fazer o meu pedido. O ponto do pedido é 50 quilos. Então se eu fizer o pedido hoje desta mercadoria, ela vai demorar 4 dias para chegar. Se o consumo é 5,85 quilos por dia, se eu multiplicar por 4, eu vou ter 23,4 ou aproximadamente 25 quilos. Então, quando eu fizer o meu pedido, entre o meu pedido e a chegada, já vão ter saído quase 25 quilos de filé de frango pelo meu histórico. Mas eu ainda vou ter o quê? 25 quilos, que é o meu estoque mínimo. Então eu não vou ficar sem estoque mínimo. Então o estoque mínimo é aquele estoque que você prevê não mexer somente em casos, de grande movimento. No caso de uma venda surpresa, você vai ter aquele estoque. Você vai ter aquele estoque ali para atender e não perder sua venda. Isso é fundamental em qualquer comércio, estoque mínimo. Principalmente no restaurante, é muito desagradável o cliente sentar, fazer um pedido e você não ter a mercadoria para servir. Seguindo com os cálculos, agora a gente vai entrar no estoque máximo. A gente tem um estoque mínimo, que é aquilo que você deve ter ali para resguardar o seu estoque, para não haver falta. E o estoque máximo, para que serve esse indicador? O que é o estoque máximo? O estoque máximo ele vai servir para você não ter, por exemplo, um custo alto de manter mercadorias paradas no seu estoque. É a quantidade máxima que você deve manter ali nas suas prateleiras, nos seus freezers. O que acontece? Nós trabalhamos, quando a gente fala de restaurante, a gente trabalha com produto perecível. Muitas vezes você comprar demais, aquele produto estraga. Eu já passei por isso, não foi nenhuma nem duas vezes não. Algumas vezes eu cheguei a perder mercadoria antes de fazer essa implementação, desse controle, dessa gestão de estoque. E muitas vezes você tem que descartar mercadorias caras, ficam nos freezers ali porque você não vendeu, não teve saída a mercadoria. Então, muita mercadoria parada é dinheiro parado, e quando se trata de produto perecível, corre-se o risco de jogar fora, de você estar jogando dinheiro fora. Então, é a quantidade máxima que você deve ter nos locais, para evitar falta de espaço, alto custo, desperdício e por aí vai. Falado isso, vamos então fazer o cálculo aqui do estoque máximo. Simples também, bem tranquilo, bem fácil, não tem mistério não. O estoque máximo, então, vai ser o meu estoque mínimo mais o lote de compra. O que é lote de compra? Lote de compra vai ser o meu consumo médio mensal. Como assim? Se você já tem aí um restaurante, um barzinho, uma lanchonete, você deve ter aí o histórico de vendas. Aí, mais uma vez, eu volto a bater na tecla do histórico de vendas. O histórico do que entra e do que sai da sua loja, do seu comércio, a importância de se conhecer esses dados. E se eu não souber? Então você vai precisar fazer uma pesquisa de mercado. Você precisa conhecer a demanda do seu produto.
Você precisa conhecer, saber, né, quanto, pelo menos estimar em média, vai haver de consumo dos produtos que você vai oferecer. Isso lá no plano de negócios você tem que definir. Se você está abrindo, né, é um negócio novo, você tem que fazer o plano de negócios. E lá no plano de negócios tem um planejamento financeiro. No planejamento financeiro você vai ter que fazer uma estimativa de vendas. Então você tem que conhecer o mercado para você poder estimar o lote de compra. Agora, se você tem um histórico, você vai pegar essas compras que você fez mensais e vai fazer uma média de quanto você precisou comprar. Esse vai ser o lote de compra. O estoque mínimo a gente já determinou, que é 25 quilos. Outro detalhe importante que você deve considerar aí é o seguinte: se é uma região onde tem uma sazonalidade alta, por exemplo, então como que você vai fazer como que você vai calcular esses indicadores do estoque? Você vai pegar por períodos. Então você vai pegar ali, as vendas elas começam a aumentar a partir de dezembro a fevereiro. Então eu posso pegar esse período, dezembro a fevereiro, e fazer o cálculo do estoque mínimo e estoque máximo para esse período. Nos outros períodos eu faço o cálculo também separadamente, porque existe uma sazonalidade grande. Então esses cálculos podem ser feitos em regiões que têm alta sazonalidade, eles devem ser feitos por períodos. Só para a gente fazer o cálculo, a gente vai supor que a gente compra em média 60 kg de filé de frango por mês. Então LC, lote de compra, 60 kg. O estoque mínimo é 25, então o estoque máximo vai ser o estoque mínimo mais o lote de compra, 85 kg. Quando chegar em 85 kg, você não deve comprar mais. E aí você começa a perceber que o estoque mínimo e o estoque máximo vai ajustar na quantidade que você compra. Você vai melhorar a qualidade do seu estoque, na medida em que você sabe quando tem que pedir, por meio do ponto de pedido, e você sabe também que quando chegar em 85 quilos você não precisa comprar mais. Aí nós vamos ter um gráfico, esse gráfico ele é bastante comum, né? É o gráfico de consumo de produtos do estoque. O que acontece? Aqui a gente vai ter o estoque mínimo, o estoque máximo, né? E o consumo oscilando sempre entre esses dois, entre o estoque mínimo e o estoque máximo que você determinou.